Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, viemos a este lugar sagrado e belo como peregrinos da esperança, conforme nos orienta o ano jubilar que estamos celebrando. Viéramos peregrinos, religiosos e leigos da Sociedade Boa Nova, animados pelo superior geral, Padre Adelino Asseno, que saúdo e agradeço. Que em previsão do 100 anos de vida, a cada ano se reúne neste lugar para pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a fim de que possam continuar com amor e zelo o serviço que desenvolvem em várias partes do mundo, inclusive na minha diocese de Naviraí, no Brasil. A eles agradeço pelo convite e rezo para que Cristo, que continua chamando novos discípulos missionários, lhes dê várias vocações, e que a Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, os preserve neste belo ministério sacerdotal, missionário, sempre a serviço das igrejas particulares que precisam. Agradeço e saúdo ao bispo local, Dom José Ornelas Carvalho, que me permitiu celebrar esta Eucaristia, assim como saúdo os padres que concelebram comigo. Depositamos juntos no altar do Senhor todas as nossas e vossas intenções, de vocês aqui presentes, mas também dos que nos acompanham por várias partes do mundo pelos meios de comunicação. A todos dou as boas-vindas. Não posso me esquecer, e me permitam, dos meus fiéis diocesanos de Naviraí, no Brasil, que têm muitíssima devoção mariana e cuja catedral é dedicada mesmo a Nossa Senhora de Fátima. Prometi que deste lugar estaria rezando em comunhão com eles. Un saluto speciale agli italiani presenti. Sono italiano anch'io, missionario in Brasile da più di 30 anni. Irmãos e irmãs peregrinos, viemos numerosos de várias partes do mundo para que a intercessão de Nossa Senhora de Fátima toque os nossos corações
leve nossos pedidos e súplicas ao Filho Jesus e nos ajude a viver com mais serenidade, dia após dia, nossa vida e o nosso ministério da fé. Sabemos quanto na vida da Igreja destaca-se a figura de Maria, venerada como Mãe da Igreja, Arca da Aliança, Estrela da Evangelização e com tantos outros títulos a ela atribuídos. As diversas invocações e os muitos santuários espalhados por todo o mundo testemunham a presença próxima da Virgem Maria Santíssima com seu povo e, ao mesmo tempo, manifestam a confiança e a fé que todos nós devotos temos para com Maria. Ela faz parte da história da salvação, faz parte da nossa história. Na primeira aparição de Nossa Senhora, acá, em Fátima, o mundo estava sendo ameaçado pela Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa pareciam sem esperança, sem rumo, sem luz. Maria veio trazer a certeza de um Deus que, apesar dos erros humanos, nunca tira de nós seu olhar de Pai e nunca abandona as obras de suas mãos. Por meio de Maria, que dava esperança tanto ao Portugal quanto ao mundo, pois as informações já se espalharam rapidamente, nossos avós, nosso povo, encontraram a força de não cair no desespero e, por meio da oração, sobretudo na reza do terço, tão pedido por Maria, encontraram a luz e o caminho para a paz. Infelizmente, hoje, queridos irmãos, de novo estamos na mesma situação, ou talvez pior. Estamos aflitos, ameaçados por guerras em várias partes do planeta. Há insegurança, crise de fé, de ética, de valores. Há dificuldades em se entender nas famílias. Nota-se um futuro frágil para os nossos jovens e para as nossas crianças. Novamente, precisamos de alguém que nos ajude a olhar para um futuro com mais esperança, mais sereno e feliz. De novo, contamos com o auxílio de Nossa Senhora, a quem recorremos suplicantes pela paz no mundo. Nossa Senhora de Fátima, olhai para nós, olhai para este mundo. E agora, estando em comunhão com todas as igrejas particulares espalhadas no mundo, a liturgia de hoje nos convida a celebrar o grande mistério e solenidade da Santíssima Trindade. Gosto de lembrar um fato que minha saudosa mãe me contava quando criança a respeito da Santíssima Trindade. Aquela catequese muito simplesinha que todos nós crianças e todos nós simples podemos entender. É a história de Santo Agostinho e de uma criança que ele encontrou na praia. Um dia, diz Santo Agostinho, estava meditando a respeito deste grande mistério da Santíssima Trindade. E ia passeando para cá e para lá na praia, até que viu uma criança que, depois de ter criado um pequeno buraco na areia, no chão, ia e voltava da praia como um pequeno balde, uma vasilha, trazendo água e derramando ela naquele pequeno buraco. Então Santo Agostinho parou e disse: menino, o que você está fazendo? E com muita simplicidade disse, eu quero colocar a água do mar neste buraco. E respondeu então Santo Agostinho: mas como pode pensar que tanta quantidade de água possa entrar neste pequeno buraco? E respondeu o menino, talvez um anjo: e como você poderia pretender de entender este grande mistério da Santíssima Trindade com teu pensamento humano? Meus queridos irmãos e irmãs, explicar e falar de Deus nunca é tão fácil, porque
aqui na terra é difícil para nós conhecê-lo. Nós podemos conhecer verdadeiramente uma pessoa quando a encontramos, a vemos, a ouvimos, mas na terra nunca será tão fácil falar de Deus, embora Ele se revelou em Cristo e se revela continuamente por meio de Maria. É como pensar uma mulher grávida que espera a sua criança nascer. Hoje até que sabemos antecipadamente se é menino, se é menina e mais particulares, mas a mãe ou pai só irão conhecer a criança quando ela vier ao mundo, quando a ouvirão chorar e poderão abraçá-la. Aí poderão conhecer o filho esperado e amado. Assim, queridos, é Deus para nós. O conheceremos face a face quando estaremos na vida eterna, no céu. Embora sempre fique aquela expectativa de como será este encontro com Ele. Mas a promessa de Cristo não falha. Ele diz que será um encontro feliz, porque Deus, qual Pai bondoso, estará pronto de braços abertos para nos conhecer. Sabemos que todas as religiões têm um Deus e rezam a Ele, mas muitas vezes é um Deus distante, que espera na última hora para o julgamento. Não é assim para o nosso Deus. Ele está sempre presente de qualquer forma conosco e somente Ele é um Deus de amor e de bondade. Sempre nos ama. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a solenidade de hoje nos ajuda, mesmo que por aquilo que podemos compreender, como é grande Deus para conosco. Pode ser que haja entre nós alguém que se diz cristão de nome, mas na prática pratica pouco a igreja. Quem acredita, mas tenta construir um Deus conforme a sua vontade e seu desejo. Mas há tantas pessoas que, pelo contrário, se esforçam para viver uma vida sempre mais fiel ao Evangelho, acreditando, se comprometendo como discípulos e missionários. De qualquer forma, todos, pelo catecismo da Igreja, pelos sacramentos que praticamos, pela fé e até por experiências fortes, marianas ou cristãs, todos conhecemos a dimensão trinitária de Deus. Basta pensar o sinal de cruz que ordinariamente nós traçamos na nossa fronte, de manhã, nas nossas orações e nas celebrações. Trinitária em si não é uma palavra bíblica, mas nós a adotamos porque com este termo estendemos o mistério de Deus, em 3 pessoas. Deus é o Pai Criador, que conforme diz o livro do Gênesis, tudo criou e viu que tudo era muito bom, inclusive o homem era bom. Mas este tudo bom começou a não ficar mais tão bom por causa da desobediência e pelo erro do mesmo ser humano. Deus, porém, resgata a humanidade enviando o Filho. E o Cristo, feito homem, age em nome do próprio Deus, como Ele mesmo nos ensina continuamente no Evangelho. Quem vê a mim, vê o Pai e mim somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus, Deus, se abaixa à nossa altura para nos elevarmos a Deus, pois Deus nos quer junto dele. Mas, sendo o nosso corpo não pode entrar no reino, Deus nos envolve por uma vida não mais biológica, e sim espiritual. Este é o mistério que desde sempre está presente em Deus e no Filho Jesus. O Espírito Santo, que a partir do nosso batismo habita em nós, faz parte da nossa vida. É uma síntese, claro, muito reduzida. Precisaríamos estudar mais Santo Agostinho, por exemplo, para compreender melhor. Mas é aquilo que nós proclamamos e aquilo que o Evangelho sempre nos ensina.
O Evangelho que acabamos de proclamar, e não quero deixar ao lado, faz parte do discurso da última ceia. Depois de constituir uma comunidade de amor e de serviço dos discípulos, como o gesto do lava-pés, muito bonito, e, sobretudo, a instituição da Eucaristia, Jesus define a missão da comunidade cristã enviada ao mundo. Alerta, sim, seus discípulos que o caminho de testemunho encontrará oposições, mas, novamente, a presença do Espírito ajudará a responder aos desafios e a viver a cada situação à luz da mensagem de Jesus. Encontramos fielmente o desejo de Deus que se manifesta em Cristo e, pela ação do Espírito Santo, é transmitido aos discípulos e a nós, para que cada homem e cada mulher esteja presente o amor de Deus. Nem sempre pensamos nisso, mas isso nos convida continuamente, a Igreja nos convida continuamente a nos envolvermos neste mistério da Santíssima Trindade. Na vida sacramental encontramos a plenitude divina. Na pia batismal, o celebrante, derramando água sobre a cabeça do batizado, diz: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Quando nos aproximamos do mistério da confissão, a fórmula que o padre usa é a invocação ao Espírito Santo. Quando os noivos, e aqui devem ter muitos, se unem em casamento, os jovens vocacionados, futuros padres, encontram as três pessoas de Divíssima Trindade. No leito de morte, o padre, pronunciando as palavras do rito da unção, termina também como o sinal da cruz. Então, toda vez que nós traçamos o sinal de cruz na nossa fronte, rezamos a glória, mencionamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, deixando ao lado este grande mistério da Santíssima Trindade, que mereceria mais aprofundamento, nós queremos voltar como nosso pensamento a Maria. Maria, que pelo seu sim deu testemunho de vida para nós, ajude-nos mais uma vez a viver nossa fé, apesar dos desafios que encontramos, a saber enfrentar nossas dificuldades, e quem não tem, ela mesma teve, e sobretudo saiba acolher hoje e sempre os pedidos que ela dirigimos, para que ela, a Mãe de Jesus e Mãe nossa, leve nossos pedidos a Cristo e nos dê a sua paz. Deste lugar, como peregrinos de esperança, pedimos a Maria, Nossa Senhora de Fátima, que nos ajude hoje e sempre a respondermos sempre sim, como ela soube responder ao chamado de Deus, e cada um se comprometa a imitando a Maria e o Evangelho de Jesus Cristo. Assim seja.